Olá, chamo-me Rosa Moreira e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021. Depois de uma paragem nos últimos meses de 2020, resolvi começar 2021 com, no fundo, uma resolução que é trazer-vos mais conteúdos em vídeo aqui para esta plataforma, que é o canal de YouTube da Cientista Agrícola. Como primeiro vídeo de janeiro de 2021, venho falar-vos sobre as principais tarefas agrícolas que deve fazer agora no inverno. Mas antes de passarmos propriamente às tarefas em si, de forma também a orientar-vos nas vossas próximas semanas de trabalho na vossa horta, no vosso jardim ou na vossa exploração agrícola, quero deixar aqui os meus votos de um feliz ano 2021 e que este seja cheio de concretizações pessoais e profissionais. Sem mais demoras, vamos então conhecer quais as tarefas agrícolas que deve fazer agora na estação em que nos encontramos. Uma das principais tarefas a fazer agora no inverno é a poda de árvores e arbustos. E porquê? Porque as plantas estão em dormência. Além disso, existe uma menor circulação de seiva e o seu crescimento é nulo ou muito reduzido. Esta operação da poda deve ser executada após a queda das folhas e é também uma prática cultural agrícola de grande importância nas árvores de fruto, pois consiste na supressão e eliminação dos ramos das fruteiras de forma a que estas adquiram uma determinada forma ou produção pretendida. Mas por que é que nós devemos podar as árvores de fruto? Bem, existem vários objetivos possíveis pelos quais as árvores de fruto são podadas. Um dos principais objetivos da poda das fruteiras é controlar o seu porte e a sua forma. Todas as árvores de fruto, ao longo da sua vida, necessitam de serem podadas e os seus objetivos variam consoante as necessidades específicas e também a fase do ciclo cultural em que estas se encontram. A poda interfere em vários fatores, tais como a nível da distribuição da luz, aumenta a produtividade da planta, melhora a indução floral, ajuda também no processo da polinização, melhora a qualidade dos frutos, permite a redução dos custos de trabalho, auxilia na movimentação de máquinas agrícolas, melhora a sanidade das plantas, entre outros objetivos evidentes, mas estes são os principais. A segunda tarefa é a poda das roseiras. Deve-se estar a questionar qual será a melhor época para podar as roseiras. Uma das melhores alturas do ano para fazer esta operação é no final do inverno, quando as temperaturas já não são tão baixas e as geadas praticamente não se verificam. Podar roseiras, por isso, significa auxiliar o processo de manutenção da juventude destas plantas e conferir-lhes uma forma mais harmoniosa e uma maior vitalidade no seu desenvolvimento. Caso seja a primeira vez que vai podar roseiras, pode parecer-lhe uma tarefa demasiado complicada, mas que com um pouco de paciência e sentido de prática irá certamente desempenhar esta tarefa da melhor forma possível. Mas por que é que nós devemos podar as roseiras? Bem, existem basicamente 3 razões essenciais para nós efetuarmos a poda das roseiras. 1. Conferir às roseiras uma forma mais harmoniosa e também mais equilibrada. 2. Promover o crescimento dos novos ramos da planta. E 3. Impedir o desenvolvimento excessivo de rebentos de forma a evitar o desgaste da roseira e também a diminuir a sua produção. Existem várias formas de podar as roseiras, uma forma mais simples e até uma forma mais complexa. Uma poda mais simples consiste apenas em cortar os ramos secos, desembaraçando a planta de elementos que não tenham utilidade. Esta operação, além de favorecer o arejamento da planta, promove a penetração de ar e de luz até ao centro das roseiras. Se querem saber mais sobre a poda das roseiras, vou deixar aqui na caixa de descrição alguns artigos que eu fiz sobre esta temática que vão certamente ajudá-lo a fazer esta operação corretamente e esclarecer possíveis dúvidas. A terceira tarefa que quero falar aqui é a plantação de árvores e arbustos.
Esta é uma boa época para plantar árvores e arbustos de folha caduca e herbáceas da época. Pode plantar, por exemplo, fruteiras como macieiras, pereiras, damasqueiros, cerejeiras, pessegueiros. Não se deve também esquecer de, antes de plantar as árvores de fruto, deve fazer uma boa preparação do solo e, posteriormente, não se deve esquecer de lhe dar os cuidados que estas precisam. Quais são os cuidados? Garantir uma boa poda, fertilização, rega, estar atento ao aparecimento de pragas e doenças, usar coberturas do solo. Caso não tenha um terreno disponível para plantar as suas árvores de fruto favoritas, saiba que existem algumas fruteiras que estão aptas a serem plantadas em vaso, nomeadamente as árvores de fruto de pequeno porte ou também as variedades anãs. Outra tarefa a fazer agora no inverno é proteger as suas culturas das temperaturas mais baixas. Esta é uma tarefa muito importante porque as baixas temperaturas que se fazem sentir agora nesta estação do ano, no inverno, podem afetar muito o crescimento e o desenvolvimento das suas culturas. E o que é que deve fazer? Pode usar coberturas plásticas, por exemplo, sob a parte aérea ou coberturas do solo, utilizando, por exemplo, palhas, folhas secas, aparas de madeira sobre o solo ou em volta do pé das plantas, de forma a minimizar o arrefecimento do solo. Em zonas que sejam particularmente frias ou zonas onde neve frequentemente, é conveniente usar proteções nas culturas permanentes, como o mulching. Se a sua horta ou jardim é do tipo que não aquece muito e que só se torna mais quente na primavera, aconselho a que não produza nada lá até que as temperaturas subam. Pode usar, por exemplo, plástico preto ou estruturas como as clotes, que ajudam a aquecer e secar a terra, permitindo que comece a trabalhar a terra mais cedo na horta ou no seu terreno agrícola. Já escrevi também artigos sobre formas como pode proteger as suas culturas das temperaturas mais baixas no blog e vou deixar também aqui na caixa de descrição o link do artigo, caso queiram saber mais. Outra tarefa é semear em viveiros ou alfobres. Porquê? Porque vai permitir-lhe proteger as suas culturas das geadas e das temperaturas adversas, de forma também a serem transplantadas apenas quando as temperaturas subirem, se forem mais altas. Por exemplo, pode transplantar culturas como a alface, o pimento, o tomate, os rabanetes, entre outros, por exemplo, nas estações da primavera e resguardá-las agora na época mais fria. Também pode aplicar cinzas resultantes da lareira ou recuperador nas suas culturas. Para além das cinzas serem muito complexas nutricionalmente e muito completas, a sua utilização poderá ser um exemplo de uma prática sustentável, pois, além de reciclar os resíduos, consegue manter a sua horta bonita a um custo baixo. Ao aplicar as cinzas nas suas culturas, consegue, entre outros fatores, corrigir o pH do solo. Pode, por exemplo, espalhar cinzas por cima de cada camada da pilha de compostagem. Pode também utilizar as cinzas para impedir o aparecimento de pragas no seu jardim. E também deve ter em consideração que deve espalhar as cinzas de madeira de forma cuidadosa pelo seu terreno. Por possuírem na sua constituição uma boa quantidade de hidróxido de sódio, que é um agente cáustico, não devem ser aplicadas nas plantas mais jovens, pois podem até matá-las em casos mais extremos. No momento da aplicação, deve usar luvas, máscara respiratória e óculos de proteção para evitar inalar este resíduo. As cinzas de papelão, de madeira pintada, por exemplo, não são aconselhadas para fazer este adubo natural para as suas plantas, pois possuem substâncias químicas que podem ser prejudiciais ao desenvolvimento das suas plantas. Por último, faça compostagem. Pode também optar por compostar os resíduos vegetais da sua dia-a-dia, da sua cozinha. Dessa forma, poderá produzir assim um adubo natural para as suas culturas. No entanto, caso queiram fazer compostagem caseira, saibam que vão necessitar de um compostor, algo que permita o arejamento e a mistura do composto, um crivo para proceder à separação de materiais a compostar de diferentes tamanhos, pá, para ajudar a revolver.
Não se esqueça, como é óbvio, dos resíduos para compostar que pode ir acumulando ao longo das semanas na sua cozinha. Pode assim guardá-los ao longo do tempo para que, quando for a fazer a compostagem, tenha uma maior quantidade de material a compostar. Espero que tenham gostado deste vídeo e que, dependendo da vossa realidade agrícola, estas tarefas que agora vos indico como sendo ideais para realizar agora, nesta estação do ano mais fria, sejam também adequadas aí à vossa horta, ao vosso jardim, e que estes conselhos possam ser aplicados na vossa realidade agrícola para que consigam então aproveitar as próximas semanas desta estação do inverno, antes que as temperaturas subam e que chegue a primavera, para fazerem então estas tarefas indispensáveis e prepararem também para que, quando subirem as temperaturas, consigam garantir que todas as tarefas anteriores foram efetuadas e que conseguem assim instalar as culturas que pretendem na primavera e no verão da melhor forma possível e otimizando o maior número de resultados e a melhor qualidade das culturas possíveis quando forem colher. Vemo-nos no próximo vídeo, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Bom 2021!